O Brasil, uma nação profundamente ligada ao mundo digital, embarcou em um caminho controverso. A checagem obrigatória de fatos em conteúdo de redes sociais chegou ao fim, marcando um momento crucial na jornada digital do país. Essa decisão, recebida com aplausos e apreensão, acendeu um debate ferrenho sobre o futuro da informação online, colocando a liberdade de expressão contra a ameaça iminente da desinformação. O palco está montado para um experimento de alto risco que testará a resiliência do ecossistema digital brasileiro. À medida que as barreiras da supervisão obrigatória são desmanteladas, o ônus de discernir a verdade da mentira recai pesadamente sobre os ombros dos cidadãos brasileiros. Essa mudança de responsabilidade marca um novo capítulo na relação do país com o mundo online. Um capítulo em que a batalha pela verdade será travada não por algoritmos e regulamentações, mas pelo pensamento crítico e pela alfabetização digital de seu povo. A decisão de encerrar a checagem obrigatória de fatos foi anunciada pelos defensores como uma vitória retumbante para a liberdade de expressão. Eles argumentam que a supervisão governamental do conteúdo online equivale à censura, sufocando o diálogo aberto e as vozes dissidentes. As redes sociais, afirmam, devem ser um espaço para a livre troca de ideias, livre do que consideram ser uma moderação autoritária. Esse grupo vê os mandatos de checagem de fatos com profunda suspeita, muitas vezes caracterizando-os como ferramentas para silenciar a oposição e manipular a opinião pública. Apontam para casos em que mecanismos de checagem de fatos foram usados para atingir visões dissidentes, alimentando sua desconfiança do controle centralizado sobre as informações online. Para eles, o fim da checagem obrigatória de fatos representa um passo crucial para salvaguardar a liberdade de expressão na era digital. Do outro lado do abismo, estão aqueles que veem o fim da checagem obrigatória de fatos com trepidação. Eles temem que a ausência de supervisão transforme as redes sociais em um terreno fértil para a desinformação, com consequências potencialmente terríveis para a sociedade brasileira. Sem a proteção da checagem de fatos, argumentam, notícias falsas, teorias da conspiração e discursos de ódio proliferarão sem controle, envenenando a fonte do discurso público. Esse grupo aponta para a erosão da confiança nas instituições tradicionais e a ascensão de câmaras de eco nas redes sociais como fatores agravantes. Eles temem que a disseminação da desinformação polarize ainda mais a sociedade brasileira, minando os processos democráticos e potencialmente incitando a violência. Para eles, os riscos associados à liberdade irrestrita nas mídias sociais superam em muito quaisquer benefícios percebidos. No centro do debate está a questão polêmica do viés na checagem de fatos. Os críticos costumam acusar as organizações de checagem de fatos de nutrir inclinações políticas que influenciam suas avaliações do conteúdo online. Apontam para casos em que as checagens de fatos foram percebidas como subjetivas ou politicamente motivadas, alimentando preocupações com a censura disfarçada de objetividade. A falta de transparência em alguns processos de checagem de fatos também gerou críticas, com preocupações levantadas sobre a responsabilização e o potencial de manipulação. Os críticos argumentam que, sem diretrizes claras e supervisão independente, as iniciativas de checagem de fatos podem se transformar em ferramentas para silenciar vozes dissidentes sob o pretexto de combater a desinformação. Este debate destaca a necessidade de maior transparência e responsabilização dentro da indústria de checagem de fatos, para garantir sua credibilidade e imparcialidade. Seção 5. Encontrando um equilíbrio. Navegando na corda bamba. O desafio para o Brasil, ao navegar por esse território desconhecido, está em encontrar um delicado equilíbrio entre salvaguardar a liberdade de expressão e mitigar os danos da desinformação. É uma caminhada na corda bamba sem respostas fáceis,
exigindo uma abordagem nuanceada que respeita as liberdades fundamentais e, ao mesmo tempo, reconhece os perigos muito reais representados pela disseminação desenfreada de falsidades online. Um caminho potencial para o futuro envolve promover uma cultura de alfabetização digital e pensamento crítico entre os cidadãos brasileiros. Ao equipar os indivíduos com as ferramentas para discernir fato de ficção, eles podem se tornar participantes ativos na luta contra a desinformação, em vez de consumidores passivos de conteúdo online. Essa abordagem capacita os indivíduos a tomar decisões informadas sobre as informações que encontram online, promovendo uma cidadania digital mais resiliente e perspicaz. Seção 6. Capacitando cidadãos. Alfabetização digital como um escudo. Investir em programas abrangentes de alfabetização digital em todos os segmentos da sociedade brasileira é fundamental. Esses programas devem ir além do simples ensino de habilidades técnicas, concentrando-se em cultivar o pensamento crítico, a alfabetização midiática e as habilidades de avaliação de fontes. Ao capacitar os indivíduos para avaliar criticamente as informações que encontram online, o Brasil pode construir uma defesa robusta contra o avanço insidioso da desinformação. Essas iniciativas devem ser adaptadas a diferentes faixas etárias e grupos demográficos, reconhecendo que os desafios e vulnerabilidades associados à desinformação online variam entre os diferentes segmentos da sociedade. Ao adotar uma abordagem multifacetada para a alfabetização digital, o Brasil pode promover uma população online mais perspicaz e resiliente, mais bem equipada para navegar pelas complexidades da era digital. Seção 7. Vozes independentes. Checagem de fatos além das plataformas. Embora o fim da checagem obrigatória de fatos marque uma mudança significativa, isso não impede o importante papel que as organizações independentes de checagem de fatos podem desempenhar. Ao promover um ecossistema vibrante de checadores de fatos independentes, o Brasil pode aproveitar a experiência e a credibilidade dessas organizações para ajudar a combater a desinformação sem recorrer a mandatos governamentais. Essas entidades independentes podem desempenhar um papel vital na desmistificação de falsas alegações, fornecendo contexto e promovendo a alfabetização midiática. Seu trabalho pode servir como um recurso valioso para os cidadãos que buscam informações confiáveis online, ajudando a combater a disseminação da desinformação por meio de reportagens e análises baseadas em evidências. Seção 8. Responsabilidade em primeiro lugar, um dever coletivo. O fim da checagem obrigatória de fatos no Brasil não é um evento isolado, mas sim o início de um novo capítulo na jornada digital da nação. É um capítulo em que a responsabilidade por garantir a integridade das informações online passa das plataformas e governos para os próprios cidadãos. Essa liberdade recém-descoberta vem com a pesada responsabilidade de se envolver criticamente com o conteúdo online, ser um consumidor criterioso de informações e participar ativamente da formação de uma paisagem digital que valoriza a verdade e a precisão. Os cidadãos brasileiros, armados com as ferramentas da alfabetização digital e do pensamento crítico, têm um papel crucial a desempenhar nesta nova era. Ao abraçar sua responsabilidade de se envolver de forma responsável com as informações online, eles podem ajudar a garantir que este novo capítulo na história digital do Brasil seja marcado por um discurso informado, pensamento crítico e um compromisso compartilhado com a verdade. Seção 9. A paisagem em desenvolvimento. Liberdade na era da informação. O fim da checagem obrigatória de fatos no Brasil representa um símbolo potente da relação em evolução entre liberdade e responsabilidade na era digital. É um lembrete de que a luta contra a desinformação
Não é uma batalha que pode ser vencida por meio da censura ou do controle, mas sim pelos esforços coletivos de cidadãos informados e engajados. Conforme o Brasil embarca neste novo capítulo, o mundo observa com a respiração suspensa. O resultado deste experimento terá implicações de longo alcance, moldando não apenas o futuro do discurso online no Brasil, mas também influenciando como outras nações lidam com a complexa interação entre a liberdade de expressão e a luta contra a desinformação na era digital. O caminho à frente é repleto de desafios, mas é um caminho que deve ser trilhado com coragem, sabedoria e um compromisso inabalável com a busca da verdade.